montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Gabinho! Tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente tem visitas ilustres aqui para cantar com a gente, para adorar o Senhor. E você em casa também, se prepara e vamos adorar o Senhor junto. Vamos lá? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E o quê? E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos? E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos tem o que, Isa? E nos seus olhos é o quê? há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Que delícia esse louvor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, cantando Vem Jesus, Maranata. Volta, Senhor. Vamos cantar? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti nós confiamos, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Agora vamos cantar. Vem, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós só em Ti confiamos, Deus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, querido Agapinho! Mais uma semana estamos aqui, estamos quase no final do nosso livro, desse livro cheio de mistério. E hoje nós estamos aqui para mais uma lição, a consumação da ira de Deus. Vocês lembram que eu disse que o capítulo 15 e o capítulo 16 era a continuação um do outro? Então hoje nós vamos começar. Na lição passada nós tivemos um tempo de respirar e nós entendemos que Deus dá um tempo para os santos, para descansarem, para revigorar a força. E agora nós vamos entender essa última praga que acontece, esse último tempo, essa última vez que os santos ainda terão oportunidade de se arrepender, né? Nós temos hoje, mas eles vão ter a última nesse tempo, que eu e você não estejamos aqui, né? Você lembra? Então, nosso versículo-chave diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Mateus 25:13. Você sabe? Eu não sei. Então, nosso versículo-chave fala para ficarmos vigilantes. O nosso texto bíblico está lá em Apocalipse 16. A gente vai ler durante o nosso curso aqui todo o capítulo 16, mas eu quero falar um ponto importante para você. Eu quero deixar um versículo importante desse capítulo antes de começarmos o texto em si. Diz assim: eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. Apocalipse 16:15. No capítulo 15, o passado, um dos 4 seres viventes deu as 7 taças da cólera de Deus aos 7 anjos, e o santuário se encheu com a fumaça da glória e do poder de Deus. Agora, aguardamos o trabalho dos anjos. Cada um derramará a taça, trazendo uma série de 7 pragas para castigar os adoradores da besta e os servos do dragão. A pastora Ana já falou sobre isso. O capítulo 16, esse que a gente está estudando, começa assim: e eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos. Então, o que nós vemos no Apocalipse 16:1? Uma grande voz. E essa voz era a voz de Deus. Deus está no santuário, envolto na fumaça impenetrável. E ele dá ordem aos 7 anjos: ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Estamos prontos? Preparados para esse dia final? Você está pronto? Por quê? Porque agora os anjos vão obedecer à voz final de Deus e eles vão derramar as suas taças. Então o primeiro diz assim: e eu ouvi uma grande voz sair do templo dizendo aos 7 anjos: ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Apocalipse 16:1. Em Apocalipse 16 vemos uma clara alusão às pragas derramadas sobre o Egito. Eu falei sobre isso a semana passada, no êxodo que preparavam a saída do povo de Deus do Egito.
pragas que foram se tornando cada vez mais fortes. Quem lembra quantas pragas tivemos lá no Egito? 10 pragas, vocês lembram? E aí, olha só, cada vez que a praga foi sendo lançada, ela era mais forte. A primeira praga foi uma, a segunda. Esse Apocalipse 16, ele faz uma comparação com as pragas do Egito lá com Moisés. Eu quero que você preste atenção. Então, olha só, as pragas foram se tornando cada vez mais fortes. E os corações lá daqueles egípcios se endureceram perante Deus. O que é endurecer o coração? Endurecer o coração é sinal de ausência do Espírito Santo Consolador. É não reconhecer a existência e soberania de Deus. É preferir seguir o anticristo. A pastora Ana já falou sobre o anticristo. Anticristo é todo aquele que nega Jesus. Não podemos, querido Agapinhos, endurecer nosso coração a Deus. Ouvir o que ele tem para nós é sempre melhor. Os egípcios endureceram seu coração para Deus. O povo de Israel também endureceu. E nós? Como é que nós vamos responder à voz de Deus a nós? Como você vai responder? Como eu vou responder? Aqueles que endurecerem seus corações vão presenciar o derramar das 7 taças da ira de Deus. Vamos observar o que cada anjo traz na sua taça para derramar sobre a humanidade que ainda mantém seu coração duro. Preste atenção em cada uma das pragas. O primeiro anjo, e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 2. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, como nós lemos, abriram-se feridas malignas, dolorosas e fedidas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Teve uma praga semelhante no Egito, quem lembra? A praga das úlceras no Egito. Estava lá em Êxodo 9, de 8 a 12. Aí o segundo anjo aparece e derrama a sua taça sobre o mar. E esse se tornou em sangue, como de um homem morto. E toda a alma vivente morreu no mar. Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a taça no mar. O mar se transformou em sangue. Morreu toda a criatura que vivia, porque agora não é mais uma parte, um terço, não. Agora é toda a criatura que vivia no mar. E é semelhante à praga de sangue no Egito. Quem lembra? Está lá em Êxodo 7, de 14 a 24. Aí aparece o terceiro anjo. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas. E elas se tornaram em sangue. Apocalipse 16, de 4 a 7. Quando ele derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, elas se transformaram em sangue. Toda a água potável se transformou em sangue. Se você imagina o cheiro? As primeiras 3 pragas foram derramadas sobre a terra e trouxeram dor e mais destruição à natureza. Então imagina comigo, querido Agapinho, a humanidade vai ficar sem água potável para beber e vai padecer muitas dores. Essas 3 primeiras pragas marcam diretamente as pessoas, mas ouve-se uma voz no céu dizendo: ainda assim Deus é justo. Quem ouviu essa voz? João. João ouviu que o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, ó Senhor, que és, que era e serás, porque tu julgastes assim. Porque eles derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhes deste para beber, porque eles são dignos. Apocalipse 16, de 5 a 6. João ainda ouviu outras pessoas no altar responder: ainda assim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Apocalipse 16, 7. O que João quer falar para a gente? Ele está relatando a justiça e soberania de Deus. Por quê? Porque ele quer que os nossos olhos estejam bem abertos e que estejam bem alertas quanto à justiça de Deus e o seu amor por nós. Ele quer nos assegurar sobre a justiça de Deus. Depois dessa pausa importante, ele vai relatar o derramamento das outras taças, mas agora ele quer assegurar para mim e para você, querido Agapinho, que Deus é justo. Deus primeiro derramou amor, para
depois de derramar julgamento. Você precisa lembrar isso, eu falei semana passada. E aí vem o quarto anjo, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas. E eles não se arrependeram para lhes darem glória. Apocalipse 16, de 8 a 9. Este quarto anjo derramou a sua taça no sol. O sol recebeu poder para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Eles não se arrependeram. Contudo, eles se recusaram a se arrepender e a glorificar a Deus. Você pode imaginar? Eles estavam sofrendo e mesmo assim eles não davam glória a Deus. Aí vem o quinto anjo e derrama a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor, e eles blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. E não se arrependeram dos seus atos. Apocalipse 16, de 10 a 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Você já imaginou? Também blasfemavam contra Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, mesmo assim, eles recusaram-se a arrepender-se das obras más que eles haviam praticado. É semelhante à praga das trevas no Egito, em Êxodo 10, 21 a 23. E aí vem o sexto anjo. E o sexto anjo derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a água dali secou-se totalmente, para que o caminho dos reis do Oriente pudessem ser preparados. Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre esse grande rio, e as águas secaram-se para que se fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. João viu saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos para confundir os fiéis. E eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Na batalha final, todas as forças da impiedade são reunidas para guerrear contra o guerreiro Cordeiro. Você vai ver mais para frente lá em Apocalipse 17, 14. Como auge das advertências, assistimos o fim da natureza. Todo o oceano se transforma num lugar morto. Toda água potável se torna como sangue pisado, escuro, não vermelho. E o aquecimento do planeta alcança seu pico, com o sol infligindo queimaduras de fogo nas pessoas. Nós temos visto tanto isso hoje, tanto incêndio, tantas florestas se queimando. Mais uma vez, as pessoas não se arrependeram do seu estilo de vida sem Deus. E o juízo continua. No meio de tudo isso, nós podemos ser bem-aventurados. Olha o que o Senhor diz para nós. Eis que venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, e eles vejam a sua vergonha. Apocalipse 16, 15 traz essa promessa, essa revelação para nós. No livro de Apocalipse encontramos sete vezes essa expressão abençoados, que quer dizer bem-aventurado. Bem-aventurado é o que lê, ouve e obedece às orientações desse livro. E aqui nesse capítulo nós encontramos a terceira das 7 bem-aventuranças. Vocês estão anotando, não estão? Nós já tivemos 3, agora 2, agora é a terceira. Essa terceira bênção, então, como que interrompe a descrição de várias tragédias e nos apresenta como um alerta. Escutem, estejam atentos, guarde-se em adequada postura, como diz o nosso versículo central de hoje, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem irá de vir. Mateus 25, 13, você decore esse versículo. A pessoa preparada, que não teme a vinda do Senhor, vigia e aguarda o Senhor. O desígnio maior, o objetivo do livro de Apocalipse é manter-nos alertas e vigilantes. Feliz quem não se deixa corromper, não deixando manchar a vestimenta de filho e filha de Deus. Não se manchando com pecado. Podemos sempre lembrar que Jesus é a nossa força, Ele tem nossa causa e um dia Ele vai vingá-la e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
Porque o sétimo anjo vai trazer derramar a sétima taça. E diz assim, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. Apocalipse 16, 17 e 18. Está feito, está consumado. Caíram as cidades das nações. Deus dá o cálice da sua ira. Relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. A voz forte que veio do trono garante que tudo sempre esteve sob o controle daquele que está no poder. Tudo está consumado. Foi a expressão de Jesus Cristo ao cumprir integralmente a tarefa de redenção, de morrer por mim e por você, pela humanidade, lá em João 19:30. Se ainda havia resistência e oposição às obras de Deus, tudo não passava de gestos desesperados que não iam prevalecer, pois a vitória final já estava estabelecida naquele momento. Agora, ela termina de se concretizar, assim na terra como no céu. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe. Nunca sobre a terra, nunca houve. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível, foi muito difícil. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com um peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga é extremamente grande. Apocalipse 16, 21. A sétima taça representa o final do ciclo de julgamento. As 7 pragas trazem sofrimento incrível aos seguidores da besta, mas eles ainda assim não se humilham diante de Deus. Eles não se arrependem. E eu e você, nós estamos dispostos a nos arrepender? Nós estamos dispostos a entregar as nossas vidas a Cristo? Em todos os tempos, as pessoas que recusam o senhorio de Cristo ficam endurecidas. Quando a pessoa endurece o coração contra Deus, ainda vai blasfemar em meio ao sofrimento e vai acusar Deus de responsável. O coração endurecido não vê sua própria culpa e não consegue reconhecer erros. Como está o seu coração, querido Agapinho, em relação à palavra de Deus? Você se sente endurecido para obedecer? Nós vamos orar. Nós vamos agora pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Eu não quero estar endurecida ao Senhor. Você quer ficar endurecido? Nós podemos pedir para o Senhor sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau em nós. E nesse dia nós vamos fazer isso. Você vai baixar a sua cabeça, nós vamos orar e pedir para o Senhor, sonda o nosso coração. Nós não queremos ficar endurecidos ao Senhor. Nos ajuda a não ver todas essas coisas e não dar glórias ao Senhor. Que você possa junto comigo fazer essa oração, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus e vigiar, como diz o nosso versículo-chave. Decore ele, vigie, fique firme e ore comigo nesse dia. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada agapinho, Deus, que está aqui, por cada família, por cada pessoa que está diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações não estejam endurecidos à tua voz, à tua correção, à tua promessa, aquilo que o Senhor está mostrando. Deus, aquilo que nós temos visto, a todos os atos, Senhor, Deus, ó Pai, de juízo e de justiça do Senhor sobre a terra, que nós não possamos culpar, Senhor Deus, o Senhor, mas entender que o Senhor primeiro se entregou, o Senhor primeiro amou e só depois, Deus, só depois vem o juízo sobre nós. O Senhor nos dá muita chance. Hoje, Senhor, hoje, nesse dia, nós já tivemos, Senhor Deus, 2021 anos. 2021 anos para arrepender, Deus. Até o Senhor voltar, nós não sabemos quantos dias ainda teremos, quantos anos. Mas, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor é tão justo. O Senhor já deu muito tempo para a humanidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a reconhecer os teus atos. Ajuda cada
Agapinho, que está, Senhor Deus, aí ouvindo essa palavra, que essa palavra possa penetrar o coração, que essa palavra possa, Senhor Deus, trazer arrependimento, que o Senhor possa ir nesse coração endurecido, Deus, e trabalhar agora, Deus, porque essas crianças estão ouvindo coisas que nós não ouvimos e que elas possam entender o teu amor, a tua justiça, a tua graça. Em nome de Jesus, Pai, ministra cada coração, cada família, cada pessoa que ouvir, Senhor Deus, essa ministração. Nós, Senhor Deus, ó Pai, queremos estar firmes, Senhor Deus, juntos com o Senhor. Senhor Deus, ó Pai, entendendo a sua mão e a sua ação no mundo. Em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, Deus. Nos guarda de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido Agapinho? E eu quero que você grave o nosso versículo-chave. Vamos colocar aqui de novo para você ler, para você repetir e para você anotar. Guarde ele no seu coração. E mais do que isso, fique vigilante, ó. Precisamos estar atentos, prontos para que Deus possa cumprir tudo o que Ele precisa cumprir no mundo. Um beijo e até mais! Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja.